Baby, don't hurt me no more. Baby, don't hurt me no more. What is love? Don't hurt me. Don't hurt me. As 4 prisões eletromagnéticas perpétuas que só dependem de uma atitude sua para você vencer essas condenações, e vencer seus medos, suas vergonhas, e as suas culpas. Item 1. Busca por aceitação. Uma das maiores obsessões do nosso século. A cultura do status está em alta, e se você não for lá uma grande coisa segundo os valores que regem nosso mundo, então você provavelmente irá ter muitos problemas. Infelizmente, muitos estão dispostos a negar tudo o que são, para que a vontade do seu ego seja feita, ou para que as vontades de terceiros, quartos, quintos, que ela tem interesse em bajular, sejam satisfeitas. Pensar e ter vontade própria, se for diferente da maioria, é praticamente um crime para um narcisista. Eles não aceitam ser diferentes, eles querem ser iguais a todo mundo. No entanto, aderir a este estilo de vida não só os aprisiona, e aprisiona quem convive com essas pessoas, porque eles acabam limitando a sua capacidade cognitiva, sua criatividade e sua autonomia diante das dificuldades, diante da vida e diante do mundo. Travar essa luta interior todos os dias para silenciar a própria natureza pode comprometer a saúde, física, psíquica e mental. Não se deixe algemar. Se as pessoas não gostam de você pelo seu jeito, sua roupa, seus costumes e seus gostos, isso não é um problema seu. Repito, o problema não está em você. Não permita que te façam acreditar nessa estupidez. Não abra mão desse direito. Viver para agradar aos outros custa caro, e é um preço que só se paga abrindo mão da própria vida, da própria felicidade, para atender à vontade de uma pessoa que você acha que ama você, mas na realidade essa pessoa apenas está te usando. Quando você menos esperar, ela vai te descartar e te jogar numa lata de lixo. Item 2. Auto-boicote. Quando a própria pessoa boicota a sua felicidade por achar que não tem direito. O auto-boicote é filho do medo. É a validação que encontramos para a nossa insegurança. A baixa autoestima faz com que sempre nos achemos menos capazes do que os outros. E essa imagem depreciativa que fazemos de nós mesmos tende a nos paralisar frente aos desafios e oportunidades. É preciso ter coragem para olhar dentro de si mesmo e calar todas as desculpas automáticas que surgem em nossa mente. Esse é um mecanismo de fuga que o nosso cérebro faz, para você não entrar em contato com o seu trauma. Neste caso, fique atento e diga não às desculpas e encare a vida com mais otimismo, busque ajuda, faça terapia. Temos muito mais a perder se continuarmos estagnados esperando por milagres que nunca vão aparecer, eles só existem nas nossas fantasias. Lembre-se que a baixa autoestima é controlada pela sua mente, e se você toma decisões contra a sua vontade e seu bem-estar, automaticamente seu cérebro vai entrar em modo de dissonância cognitiva, porque ele vai ficar em conflito entre duas ideias, e isso vai gerando confusão mental, depressão, perda de vitalidade, tudo porque você foi covarde na hora de decidir uma questão, o que era melhor para você. E isso vai se repetindo pela sua vida inteira. Não caia nesse labirinto, geralmente instalado na nossa infância, onde tínhamos que aceitar tudo para ser amados pelos outros, e isso fez que nossa criança interior entendesse que era assim que tinha que ser, sufocar a nossa essência, para poder atender os outros,
mas hoje somos adultos e temos condições de acolher essa criança ferida dentro da gente, e cuidar dela sempre. O único inimigo capaz de causar prejuízos em nossa vida somos nós mesmos. Item 3. Convicções religiosas inflexíveis criando crenças limitantes. Um dos pontos mais negativos causados por convicções religiosas equivocadas é a inflexibilidade gerada pela pretensão de ser detentor de uma verdade, porque na realidade não existe verdade para quem está sofrendo e não atingiu a sua plenitude ou felicidade. A verdade é um caminho que nos leva a ficar mais leves e não o contrário. O problema não é a convicção em si, e sim a inflexibilidade e o fanatismo religioso, que induzem a condenação das pessoas diferentes a um determinado castigo divino, simplesmente por não compartilharem do mesmo pensamento. É como querer castigar alguém por não ter nascido em Paris, e sim no Brasil. Subjugar as pessoas gera no inquisidor uma grande arrogância, prepotência, e faz dele alguém completamente intragável, insuportável e insidioso, além dessa pessoa se entorpecer sozinha, porque toda energia que mandamos ao universo retorna ao mesmo ponto. É uma ilusão pensar que somos separados do outro. Ter esse tipo de comportamento bloqueia completamente a mente para o novo conhecimento, e lições simples que podemos observar e aprender no cotidiano da vida e com as pessoas. Dê uma afrouxada nos cintos da religião, e perceberá que toda essa rigidez não tem valor algum, são apenas crenças que limitam a sua vida. É preciso ressignificar muitas coisas que nos contaram desde a infância, a função da religião. Item 4. Comodismo, zona de conforto, hábitos, apego a pessoas, coisas ou situações. Geralmente, quando crescemos cercados por muita proteção e somos impedidos de correr riscos, tendemos a nos acostumar com essa falsa sensação de segurança. Isso distorce em nós a capacidade de experimentar o novo, o belo, o desconhecido. Por alguma razão, sentimos que nada vale a pena, é melhor ficar parado. Repetimos constantemente aquele dito popular: melhor um pássaro na mão do que dois voando, só que com isso, perdemos um lindo show de pássaros nos ensinando o que é liberdade de verdade. O comodismo transforma nosso mundo interior numa imensa prisão. Não ousamos sequer pensar em atravessar as fronteiras da nossa razão sob a justificativa do medo. A zona de conforto entorpece a mente, petrifica o seu coração com mágoas que nos deixam desorientados sempre que algo pede um pouco mais de nós. Não desperdice sua vida, porque, é como dizem, o tempo que passou não volta mais. Aprenda que o seu tempo é muito precioso e caro, e ficar paralisado dentro de um hábito só mostra o apego a determinadas situações, e isso gera sofrimento. Hábito gera apego, e apego gera sofrimento. Agora falando sobre o abuso maligno, que nos foi imposto pelos narcisistas. Nossa sociedade é narcisista, e só relembrando a história da humanidade, que a primeira cidade do mundo foi fundada por Caim, o filho de Adão que matou Abel. Então, observando esses dados, interpretando apenas quem foi o fundador dessa primeira cidade, e como Caim é citado nas escrituras sagradas, como ele era afastado do Criador, podemos entender facilmente que o modelo humano de viver em grandes centros, em cidades, talvez não era, ou seria a vontade do nosso Criador. Já que Caim era um homem natural, por opção, assim como muitos narcisistas nos dias de hoje. Então, fazendo um paralelo desses dois legados, do homem natural, a gente sabe bem o que está acontecendo hoje em dia, e o que aconteceu lá no princípio de tudo, porque quando interpretamos espiritualmente a vida, tudo fica muito claro e transparente, sem margem a qualquer tipo de dúvida ou fantasia. A única coisa que podemos entender hoje em dia, que depois de muito sofrimento dentro desse ciclo de abuso narcisista e maligno, que passamos, às vezes a vida inteira, e muitos não conseguem sair desse ciclo, não conseguem enxergar o abuso que está sendo feito em cima de suas vidas, nos dá a nós os sobreviventes. Não gosto de usar esse termo, porque dá a impressão que eles estão ganhando. Mas não. Eles são os primeiros e eternos perdedores,
Porque eles vivem apenas o passado traumático, o passado da queda, que os congelaram lá atrás, e ninguém nos falou, ou nos contou como foi o abuso. Nós vivemos na pele. Vimos o trauma deles estampados na nossa cara. Por trás do amor fingido deles. Por detrás das várias máscaras. Pelo que eles são capazes. Por ganância e poder. Pela falta de perdão. Então, quando a gente entrou na terapia de contato zero, resgatamos as nossas vidas, e agora temos de volta a nossa dignidade e todas as nossas virtudes, que antes estavam roubadas nas mãos deles, dos narcisistas, e sendo jogadas nas nossas caras, uma por uma, dessas virtudes que eles poderiam ter também, se buscassem na fonte das águas cristalinas, se tivessem perdoado e se perdoado também, porque o auto-perdão é tudo. Porque muitos não querem perdoar ninguém, porque eles próprios não se perdoam. Então entramos em uma questão de aceitar a vida ou não. E infelizmente os narcisistas não aceitaram a vida. Ficam nesse labirinto sem saída, e querem companhia, porque não querem que os outros fiquem bem e felizes. Por isso dependem de validação externa 24 horas por dia, como um castigo eterno. E quem foi o responsável pelo nosso resgate? Nós. Porque entendemos e compreendemos que nós merecemos muito mais, o melhor da Terra, e não as migalhas que os narcisistas nos fizeram acreditar, por anos e anos, que não éramos merecedores de mais nada além daquilo que eles nos davam, que era o desprezo e o ódio. Da vida, merecemos tudo, e isso é nascer de novo, é um novo nascimento, agora recomeçando de um jeito diferente, com o Altíssimo, no comando das nossas ações. Somos todos superviventes, tendo compaixão dessas pessoas que um dia quiseram nos destruir. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo o dia, e somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos 8. Versículos 35, 39.